Boa tarde, professor. Opa, boa tarde. Deixa eu só iniciar aqui. Bem, João, eu disponibilizei lá para você, né? Você não teve na última aula. Aí eu fiz uns downloads, né? Associado ao modelo em WebGL, né? Não sei se você olhou. Ah, sim, vou dar uma olhada. Deixa eu só... Deixa eu entrar de novo aqui, que eu saí. Bem, então coloquei nesse local aqui, ó. Então tá aquele modelo, né? Em WebGL. E com esse modelo aqui, você baixa o arquivo que eu deixei zipado, né? Acho que eu te mandei pelo link também, né? Se eu não me engano, eu deixei esse aqui, ó. DT Mini 1000 RAS. Você vai receber essa estrutura de diretório, ok? E o modelo, né, da máquina, né? Esse modelo 3D, que infelizmente está em polegada. Você pode editá-lo, né? Então, se eu não me engano, eu criei um diretório, esse aqui, ó, RAS Mini 1000. E esses arquivos, um arquivozinho de configuração, né? Em polegada. E toda a descrição de cada um dos itens, né? Que compõem o modelo 3D. Então, esse cara aqui, né? 1075, está descrito aqui. 3727 e assim sucessivamente, ok? Bem, então, para você converter, né, para milímetros, tudo está em polegada, ok? Então, isso aqui são diretivas vértices, né, de vértices do WebGL. Então, isso aqui não é Tree JavaScript, tá bom? Então, isso aqui é mais baixo nível, diretamente o WebGL que vem dentro do Node. A descrição, né, não é em alto nível, como é feito no Tree JavaScript. Você cria a cena, a câmera, e são outros tipos de comandos. Aqui você tem todo o descritivo, né, da geometria da máquina, e, infelizmente, o descritivo, né, em termos de posições, né, de vértices, por exemplo, são os pontos, né, estão descritos em polegada. Enfim, então, para converter para milímetros, né, tem duas opções. Ou recebe os dados em milímetros da máquina real, né, utilizando o NQTT, e cada dado que você recebe, você converte para polegada. Aí ele vai alimentar, né, no slide aqui, né, o valor em polegada. Aí fica menos
fica mais transparente, né? E a parte de apresentação dos resultados, usa o valor convertido em polegadas, né, para milímetros, para que a gente entenda, né, para que a gente não fique multiplicando por 25,4 milímetros, né? Enfim, então, basicamente, você herda esse cara, pode buscar o interfaceamento para realizar a movimentação, né, contínua, ao invés de ser essa interface disponível aqui no janelamento, né, da aplicação, você poderia simplesmente ir alimentando os parâmetros, né, associados a x, y, z, são 3 graus de liberdade, pegando os valores, né, que são repassados de x, de y e de z nessa estrutura de dados, né, automaticamente, sem a necessidade de ficar apertando, né? Ok? Deu para entender a ideia? Deu, professor. Esses dias eu estava tentando fazer o início de uma aplicação em 3GS, mas aí eu não estava conseguindo colocar integrado no Node-RED. Tava tendo problema. Eu queria até, próximo passo meu seria conseguir pelo menos rodar uma aplicação básica, né? Para ver se integra com o Node.js. Se não Não, integra. na realidade, você vai ter que pegar o valor, né, do MQTT que já existe, né, e usar essa Uhum, interface que já está pronta, né? É sim. só integrar corretamente com os comandos, como tem aquela outra aplicação do próprio Efraim, né, que mais à frente eu devo mencionar, onde ele Uhum, pega os sensores, né, publicados por um Arduino, associado à parte de giro, né, orientação da aeronave, e faz a animação do Digital Twin. Então, a ideia é a mesma, né? Então, só que lá foi feito em JavaScript, né? Aqui uhum, você vai trabalhar porque foi feito em um WebGL, mas como você já tem um modelo, né? O modelo já está pronto, aí é uma questão de focar nesse digital, né? Nessa visão 3D do produto, do que começar do zero, né? Por quê? Porque uma fase importante do projeto, que é o modelo digital, você já tem. Agora, basicamente, integrar, né, com os dados associados ao MQTT e o incremento aqui sendo feito automaticamente, em função dos dados que são entregues, né, que são recebidos pela interface gráfica. Então, essa é a ideia. E melhorar, talvez, um pouco a interface, né, aqui eu não tenho todas as opções, né, de manipulação com eventos de mouse, né, deixa alguns eventos, né, associados a esses botõezinhos, né, ou essas opções aqui de fazer giro ou translação, né, enfim. E também a parte de zoom é feito, né, sem uso do botão do mouse. Então tem que dar uma melhorada na interface, que é basicamente trabalhar, né, com o JavaScript, com o código atual, e saber mexer. São poucos arquivos, né, uhum. existentes dentro do modelo. Né, o modelo está todo aqui, ok? Então fica fácil você conseguir construir. Essa aqui é uma outra máquina, né, que eu também disponibilizei, só que essa aqui é em milímetros, tá bom? Então aí você pode ver, não, quero mudar aqui os pontos, né, os vértices, são esses vértices, né, que compõem o meu modelo em 3D WebGL. Então, com esse especificação de vértice, você está trabalhando no baixo nível do WebGL, né, que o JavaScript é um nível acima, né? Então você consegue programar de uma forma mais simples. Ok?
Tá Ok. bom? Ok. Tá, começa a trabalhar nisso aí, né? Mas então o senhor acha melhor continuar nessa implementação do WebGL mesmo, então? Já está pronto, né? Então, o Pois é. nível de, vamos dizer assim, de desenvolvimento da parte digital está pronta. Você vai Ficaria muito mais pular fácil. essa fase, né? Uhum. Enfim, aí talvez tenha alguma coisa que converta o WebGL para TreeJavaScript, aí eu não sei, aí eu nunca pesquisei, né? Mas pode ser que tenha. Então, recomendo que você foque nessa interface, que ela já está aí, já está pronta, a máquina é essa aí, Protótipo. o modelo é esse aí. Agora, é uma questão de incrementar. Então, naquele modelo, né? Já estamos finalizando aqui, naquele modelo que tem aqui, ó, você pode... Porque ele é um modelo genérico, né? Que você escolhe a máquina e passa a configuração da máquina. Então, teoricamente, é uma máquina com 6 graus de liberdade, né? Tem vários exemplos de outras máquinas. Mas, de qualquer forma, que nós temos... Né? Você vai baixar esse arquivo aqui, que é basicamente esse DT mini new RAS, né? E vai trabalhar com esses arquivos. Aí você tem que entender um pouco a estrutura deles, né? Tem coisas que você não vai usar, que é o modelo StepNC, WorkStep, WorkPlan, volume de material, nada disso você precisa se preocupar, né? Mas tem outras coisas que você precisa se preocupar. Por exemplo, quando você passa aqui a construção dos arquivos, né? Que são esses ID aqui, que tem o nome do arquivo, né? .xml, você vai descrever os seus objetos. Então, você pode enriquecer ainda mais o seu modelo 3D. Então, você pode incluir uma peça bruta, você pode incluir uma ferramenta. Então, você pode deixá-lo um pouco mais realista, né? Porque é possível trabalhar, né, com outros componentes em 3D que você vai implementar no seu modelo. Você vai fixar a peça bruta aqui, por exemplo, vai fixar a ferramenta no fuso, ok? Então, é uma questão, tem vários exemplos ali, né? Enfim, é uma questão de entender e começar a mexer com o código. Aí você vai começar a entender, né? Vai começar a compreender um pouco mais, ok? Tranquilo? Tranquilo. Bem, então, voltando aqui, né? Então, na aula de hoje, né? Eu vou reservar um pouquinho mais à frente para que a gente discuta, né? Os trabalhos aí, as atividades que vocês vão desenvolver ao longo da disciplina aí, né? Tanto o Clériston como a Mariane, né? A Ana também, se quiser complementar com mais alguma coisa, o João Vitor, né? Enfim, então eu vou abrir para que a gente dê continuidade a essas atividades. Então, o pessoal que não veio na aula anterior, né? Tanto o João aí como a Ana, eu apresentei, né, alguns conteúdos, né? No caso do João, ele já viu, né, no semestre passado, né, que a gente utilizou com Node, né, usamos o OPC-UA, o OPC-DA. Então, é mais para aqueles que não conhecem, né, os protocolos que normalmente iremos utilizar na indústria 4.0, dentro do modelo RAM 4.0. Então, nós temos lá um conjunto de protocolos que nós, né, devemos utilizar, né, para fazer a comunicação do nosso ativo, né, do nosso equipamento, do nosso sistema, da nossa célula, do nosso motor, do nosso dispositivo, né, que é o nosso ativo físico, ok? Então, para fazer isso aí, né, a gente vai dar preferência ao uso desses protocolos. Então, o João já está usando o MQTT, que é um protocolo clássico aí da área de internet das coisas, né? Então, não estamos usando especificamente, né, o OPC. Bem, na aula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma aplicação com visão de Digital Twin, né, que eu desenvolvi para a Eletronorte. Vou apresentar ali em detalhes, né, coisa que eu não faço normalmente nas disciplinas anteriores às outras disciplinas que eu ministro, né, porque o objetivo não era apresentar o Digital Twin, né,
de manutenção baseada em condição e de manutenção prescritiva, né? Porque as outras disciplinas não tinham exatamente esse foco de indústria 4.0, ok? Bem, então eu vou apresentar agora um Digital Twin, a visão de Digital Twin, usando, né, os protocolos de comunicação disponíveis nos ativos. Então eu vou explicar os ativos, né, que é uma usina de geração, uma hidrelétrica, né? O sistema que a gente fez foi de Coaraci Nunes, né, que fica próximo de Macapá. E eu vou mostrar, né, como nós concebemos a solução, né, e uma solução totalmente aderente aos modelos que eu estou apresentando aqui, né, de sistema cyberfísico, de manutenção preditiva ou de manutenção prescritiva, usando técnicas de inteligência artificial, protocolos de comunicação recomendados pelo modelo RAM 4.0, antes de existir nada disso, né? Então, esse desenvolvimento, nós finalizamos ele, né? O primeiro que eu comecei a trabalhar foi em 2005, né? E esse foi contratado, se eu não me engano, em 2012, né? 2012, 2013, e eu finalizei, né, a implantação, o treinamento, em 2017. Né? Entreguei a solução funcionando dessa usina de Coaraci Nunes em 2018, né? Houve a finalização do projeto nas instalações aqui de Brasília da Eletronorte. Né? Então eu vou tentar apresentar esta visão para vocês, para que vocês entendam, né, o uso de um digital twin real dentro da indústria, okay? Que nós desenvolvemos. Né? A gente poderia utilizar sistemas atuais de manutenção preditiva, né, usando solução da IBM. Né? Eles têm lá uma solução que chama Máximo. Essa solução já é uma solução que usa conceitos semelhantes, né, e usa alguns algoritmos, né, próprios da IBM dentro do conceito da solução de manutenção preditiva recomendada pela IBM. Né? Como eu já abordei com vocês, a aplicação de técnicas de manutenção preditiva é um dos principais focos da indústria 4.0 em termos de serviços. Tá? Então, sempre que a gente tem um produto ou um serviço de engenharia, quando este ativo está em operação, ele tem que ser mantido. Então, é natural, né, que nós tenhamos aí, por parte de um grande número de empresas, a oferta de produtos, né, que dizem que vão fazer manutenção preditiva. Ok? Então, aqui eu vou apresentar justamente esse conceito para vocês. Bem, então vamos começar. Vamos ver se o meu servidor está ativo. Bem, então esse aqui, deixa eu sair dele aqui, para a gente entrar de novo. Bem, então, ele funciona numa plataforma, né, numa máquina Windows, né? Então, eu tenho aqui a minha máquina de trabalho aqui, Windows, né? E eu estou conectando, né, via HTTP, né, dentro de uma conexão web, para que a gente possa interagir com o sistema, ok? Então, a máquina local aqui, né, na minha rede local aqui, 92.168.10.10. Aí tem um sistema, né, de gerenciamento inicial que a gente criou, né, para a gente buscar os modos de falha, buscar o que está anotado em termos de histórico no banco de dados, né, disponibilizar os conteúdos. Então, a gente criou um sistema aqui, PHP, né, baseado, né, na linguagem PHP, que é bem aderente, né, que é bem forte para trabalhar com servidores, né, Apache, por exemplo. Né? Então, normalmente, a gente tem um módulo PHP que a gente instala, e esse módulo PHP permite, né, a consulta de uma forma extremamente ágil, né, e fácil a bancos de dados. Né? Então, é uma linguagem natural, talvez a primeira opção, né, pelo menos nessa época, quando a gente estava desenvolvendo o sistema, em que o JavaScript não tem o poder que tem atualmente, né? Então, o PHP era a linguagem natural para consulta de bancos de dados através de uma
interface HTTP. Bem, então é justamente isso que a gente está fazendo, né? Bem, então isso aqui é o sistema. Bem, ele foi concebido na época, né? A arquitetura dele, o contexto dele, para trabalhar como uma aplicação web. Então ele pode trabalhar como um applet, né? Que era muito comum nessa época os browsers rodarem applets, né? Hoje nenhum browser roda um applet, né? Estão bloqueados, né? Assim como naquela época também, né? A gente está falando de linguagens, né? Como Flash, né? Da Adobe, né? Que era uma linguagem aí que era muito utilizada, né? E acho que em 2020, né? Eles simplesmente pararam de dar suporte, né? Inclusive eu tenho o meu site aqui de laboratório, né? Do LADPRE, ele é em Flash, tá bom? Como ele é em Flash, a maioria dos browsers não funcionam mais. Por quê? Porque o plugin do Flash foi desativado. Eu só consigo fazê-lo funcionar. Isso aqui é uma foto, né? Isso aqui é uma imagem do site, né? Então, em 2020, eles pararam de dar suporte por questão de segurança e mandaram todo mundo que desenvolve em Flash, né, converter para HTML5, que é o JavaScript, né? Eu não vou perder meu tempo para converter isso, né? Então deixei a página principal, né? Então era uma linguagem nessa época que prometia muito, né? Porque ela tinha multimídia, tocava vídeo, áudio, tudo encapsulado, mas a Adobe, por questão de mercado e de segurança, optou em migrar todas as suas soluções, então tinha muito curso de ensino remoto, né, ou de ensino à distância, que eram baseados na solução do Flash, né, porque era fácil animar, né, usa as ferramentas da Adobe, né, enfim. Então você criava ambientes ricos de animação de uma forma muito rápida, né, e infelizmente isso foi desativado. Agora eu só consigo fazer com que ele funcione, né, no meu Safari, porque eu tenho um plugin antigo, né, que eu forço que o sistema rode, né? Ele fala que não é para rodar por questão de segurança, mas eu forço com que ele rode. Enfim, então isso aqui é um exemplo típico, né, de uma tecnologia que foi ficando obsoleta, foi ficando pelo caminho, como aconteceu com JavaScript, né? Então, voltando aqui. Então, nessa época, o Java era poderoso, todo o MATLAB é feito em Java, né? Então, a linguagem Java é fantástica, né? Só que para aplicações para a web, em função de vulnerabilidade, de questões de segurança, né? Ainda mais quando a indústria 4.0 começou a prover serviços, né? Sistemas, serviços na nuvem, né? Então, cada vez menos a gente usa aplicações dentro do browser, né? Desenvolvidas em Java, só por segurança. Só que eu já desenvolvi muita coisa em Java, né? Então, eu não vou ficar portando tudo que eu consigo rodar, mas com limitação. A outra forma que pode rodar, que a gente também roda, é através de Web Starter, né? Então, o Web Starter foi uma forma intermediária que buscou, né? A Oracle, né? Buscou, né? Hoje, detentora da Java, do Java, buscou para tentar minimizar a questão de segurança, de vulnerabilidade. Por quê? Porque aí eu tenho um certificado digital, eu tenho uma série de requisitos, né? Que quando eu mando startar o Web Starter, né? Eu já estou garantindo que eu estou recebendo aquele conteúdo de um local seguro, porque tem uns certificados que eu tenho que gerar dentro do meu arquivozinho manifest, né? Eu coloco lá o certificado, ele é validado, eu dou o ok falando que eu confio naquela fonte, aí eu rodo, né? O Java não, né? O Java depende mais de mecanismo de segurança do browser, né? Enfim. Bem, e a outra forma da gente trabalhar é com um aplicativo, né? Então a gente roda o aplicativo que a gente desenvolveu aqui de monitoramento, né? Que é o Simple, como se fosse um aplicativo Java, né? Ou seja, roda na máquina local e ele cria os canais de comunicação com o servidor. Então, tem várias formas, né? Então, quando a gente criou a aplicação, ela trabalha com todos esses formatos, né? Ela podia trabalhar como applets, né? Mas os browsers não trabalham mais com applet, então não dá mais para funcionar com applet, só usando browsers muito antigos. Trabalha como web starter, né? Também o web starter o cara tem que instalar muito mais coisa dentro da sua máquina Java,
e ela trabalha também como um aplicativo, né? Enfim, então, dependendo do cenário que você queira, você tem essas possibilidades. Bem, então, a gente clicando isso aqui, ó, aí acessava o sistema do gerador e acessava também o unifilar. Eu tinha um diagrama unifilar, né, que eu não vou apresentar aqui, que era o diagrama unifilar da minha rede de transmissão do Amapá, e situando a nossa usina, né, a usina é essa aqui, né, de Coaraci Nunes, e o nome do sistema a gente chama de SIMPO, né? Então, é um sistema integrado de operação, né, desculpe, de manutenção preditiva e operação. Então, ele tem uma dimensão para se fazer manutenção preditiva, ou seja, a equipe de manutenção pode usar o software, e ele também tem uma visão de operação, ou seja, o operador que fica normalmente olhando o sinótico, né? Então, aqui o sinótico que é utilizado é o INCC. O INCC é um sinótico, né? É um ambiente desenvolvido pela Siemens, que normalmente faz parte dos sinóticos, né? Que a Siemens vende, né? Para os seus clientes. Né? Então, ele instala, né, o INCC, e o INCC normalmente vai ter clientes, né? Para acessar bancos de dados SQL e também OPC. Então, nesse caso, a usina, né, trabalhava, né, com os protocolos nativos da própria Siemens, então nem trabalhava nem com OPC, nem com SQL. Por quê? Porque os dados dos históricos dos sensores obtidos pelo CLP não eram armazenados num banco de dados, por uma questão de arquitetura, questão de contrato que eles fizeram inicialmente. Bem, então esse é o sistema. Então a gente usa para a parte de manutenção preditiva técnicas de inteligência artificial. Então nós trabalhamos, né, com sistemas especialistas baseados em regras do tipo se então e sistema especialista baseado em regras fuzzy. Ok? Então esta é o foco do sistema. Então o sistema ele é muito forte em diagnóstico, né? E ele é bem fraquinho, né, em prognóstico. Por quê? Porque ele só faz prognóstico usando as regras fuzzy que nós construímos. Ah, por que vocês não fizeram com rede neural, né, por exemplo, ou uma aprendizagem de máquina? Era o passo seguinte. Né? Por quê? Porque para a gente fazer qualquer tipo, né, de abordagem de máquina de aprendizagem, eu tenho que ter os históricos, eu tenho que ter os modos de falha, né, para que a gente possa utilizar um algoritmo de rede neural com aprendizagem de máquina, ou então usar um algoritmo neural, que tem suas limitações, né, que não precisa do aprendizagem, né, que seria aquele algoritmo SOM, né, aquele mapeamento auto-organizado, né. Então, o SOM, né, né, mapeamento auto-organizado, self-organization map, né, alguma coisa assim, é um algoritmo, né, que eu já mostrei para vocês, né, tem exemplares dele implementado dentro do próprio MATLAB e também tem dentro do RapidMiner. Né? Então, vocês podem utilizar dentro de um conjunto, de um banco de dados, né, de um dataset, né, de milhares de dados armazenados aí na nuvem, né, que você pode usar como referência, né, para testar seus algoritmos, ou, como a gente estava fazendo, teria que construir o nosso banco de dados. Como o projeto tinha um horizonte e uma data de entrega do produto, né, estourando aí em 4 anos, né, não dava para fazer as duas coisas em paralelo. Então, a gente optou por trabalhar com sistemas especialistas, um tipo de regras então, que a gente chama de regras de produção, e trabalhamos também com regras fuzzy. Né? Eu vou apresentar como a gente fez isso aqui daqui a pouco para vocês. Bem, então, a usina tem 3 turbinas, né? Então é uma usina que a Eletronorte gosta muito de validar soluções. Tá? Então não adianta eu clicar aqui, ó, porque o sinótico, né, não vai trabalhar, porque esse browser aqui não trabalha com Java. Né? Então só vamos ver as tags monitoradas, né, as grandezas do processo que nós monitoramos. Né? Então a gente tem aqui uma unidade geradora hidráulica, são 3, né, unidade 1, unidade 2, unidade 3,
Então, unidade geradora 1, unidade geradora hidráulica 2 e unidade geradora hidráulica 3, né? Bem, então isso aqui é o meu ativo principal, ok? Então a gente vai ver depois lá na árvore de cada um desses ativos, né, a sua decomposição. Então tem uma árvore que vai decompondo até chegar no componente, no sistema ou no subsistema, dependendo do nível de decomposição do ativo que nós estamos utilizando. Bem, nessa usina a gente usa instrumentação Siemens, né? É diferente da outra usina que a gente trabalhou inicialmente por volta de 2000, a partir de 2005, 2006, né? Que era a usina de Balbina, que usa Foundation Field Bus, que é outro tipo de barramento. Então aqui é um barramento da própria Siemens, né? Não tem um barramento propriamente dito, toda a instrumentação está ligada ponto a ponto, eles nem usam Profibus, por exemplo, então eles optaram por ligações ponto a ponto com os CLTs, né, com os concentradores de dados, e nós temos basicamente 3 sistemas dentro de uma unidade geradora hidráulica, né? Então, a primeira coisa, quando a gente vai fazer um desenvolvimento de um sistema como esse, né, um sistema onde a gente vai digitalizar, é a decomposição do sistema. Então, a gente tem que começar fazendo uma decomposição, sistemas, subsistemas e componentes. Então, a gente vai ter toda a árvore associada, e para cada um desses ativos, a gente vai ver a instrumentação existente. Por quê? Porque é através dessa instrumentação que a gente vai fazer manutenção baseada em condição. Então, eu não vou instalar, não vou fazer um projeto para instalar novas instrumentações para atender especificamente o meu sistema associado à manutenção preditiva. Então, eu vou descrever mais ou menos o que nós temos lá. Então, tem a unidade que a gente chama aqui, que é o sistema do gerador. Então, toda unidade geradora hidráulica, né, tem um gerador e tem uma turbina, né? Então, a gente tem o sistema do gerador, tem o sistema dos mancais e o sistema da turbina. Então, normalmente, a gente pode ter 2 ou 3 mancais na máquina, né? São os mancais que suportam, né, o gerador. Então, o gerador tem um mancal, né? Normalmente, esse mancal tem uma parte de medição, de oscilação do eixo dentro do mancal. Então, você tem ali uma medição, né? Tipo como se fosse a vibração que está ocorrendo nesse eixo. Então, você monitora, né? Então, tem um sistema de monitoramento dedicado. Para cada mancal, você tem um conjunto de pelo menos 2, né, sistemas de medição para medir, né, o valor desse deslocamento do mancal, né, em relação ao eixo, ou do eixo que está flutuando dentro do mancal, né, o mancal a óleo, então ele tem lubrificação, então esse mancal ele vai se deslocar, desculpa, o eixo vai se deslocar dentro desse mancal. Então, dependendo dessa oscilação, na direção X e Y, né, que foram as duas direções que eles optaram, né, a 0 graus e 90 graus, poderia colocar de 30 em 30 graus. A cada 30 graus eu coloco um sensor, aí eu vou ter um perfil muito melhor da oscilação que existe do eixo dentro do mancal. Mas talvez por questão de custo, de desenvolvimento, eles optaram em pegar a oscilação na direção X, né, que é axial, a 0 graus, e na direção Y, né, que é a radial. Então, eles só pegam 2 valores de oscilação. Então, são 6 mancais. Então, cada mancal tem 2 pontos de apoio. Então, em cada 2 pontos de apoio, eu tenho um conjunto de 2 mancais. Desculpe, tem um conjunto de 2 sensores que vai monitorar essa oscilação, né? E dependendo dessa monitoração, o sistema que faz a detecção dessa oscilação do eixo em relação ao mancal, ele tem que respeitar algumas tabelas de normas de máxima oscilação que é permitido para determinada condição de operação. Então, tem uma série de tabelas, uma série de recomendações que o pessoal de engenharia vai avaliando isso mensalmente para ver o comportamento desse eixo em relação ao mancal, para ver se está no momento, né, de atuar no mancal, porque o mancal está com muito desgaste ou sofreu algum dano,
Então, esse monitoramento, né, ele é baseado em algumas recomendações em termos de normas, né? Então, tem as normas que recomendam a oscilação admitida nos bancais. Então, a ASME tem lá sua recomendação. Um outro normalizador tem a sua recomendação. Então, eles seguem essas normas, né, e vão verificando o que ocorre. Bem, então isso aqui são os sistemas de Mancal, né? Então, você tem que fixar tanto o gerador quanto a turbina, né? A turbina é muito maior do que o gerador, e o peso também muito maior, então você tem uma série de mancais, né, que suportam a turbina. E tem o sistema da turbina, né? Então, aqui você tem a decomposição do sistema do gerador. Então, tem lá o gerador elétrico principal. Deixa eu aumentar aqui. Tem o gerador elétrico principal. Tem o sistema de resfriamento do gerador. Tem um sistema de frenagem e levantamento. Tem um barramento blindado. E em cada um desses caras, você tem as grandezas que são monitoradas. Então, gerador elétrico, temperatura do enrolamento. Né? Aí tem o nome da tag aqui. Temperatura do enrolamento estator fase B e fase A. Estator fase V. E por aí vai, né? Então, você vai ter uma série de grandezas associadas à temperatura, pressão, né? Além das grandezas elétricas, né? Potência, tensão, rotação, que é mecânica, né? A rotação tem que ser 60 Hz, né? E por aí vai, né? Aqui o sistema de Mancal, então tem o Mancal guia do gerador, o Mancal combinado, o Mancal guia da turbina, o sistema de lubrificação e refrigeração do Mancal combinado e o sistema de lubrificação e refrigeração do Mancal guia da turbina. Então você tem que trabalhar, né, com esses níveis de temperatura que são recomendados, né? Está tudo mapeado dentro do sistema, que são as minhas tags, e eu tenho que verificar, por exemplo, se o sistema, né, tem uma tendência de elevação na temperatura do metal do Mancal, ou seja, a temperatura do metal é a temperatura da parte metálica, né, do Mancal. Então, monitora essa temperatura. Se eu tiver contato peça a peça, essa temperatura aumenta, né? Então, eu posso ter um indicativo de que há um contato peça a peça em função da temperatura do metal estar muito elevada. Por quê? Porque o efeito da lubrificação está comprometido por algum motivo. Bem, então aqui eu tenho todos esses sistemas e subsistemas. Depois o sistema da turbina, aí tem o sistema de resfriamento, vou medir vazão, temperaturas, sistema de alimentação de óleo, então vou ver nível de óleo, pressão, densidade, sistema de comando hidráulico, nível de óleo, posição, enfim, então todos esses são grandezas, né, que estão disponíveis no meu sistema de supervisão e controle, né, do meu supervisório, né. Bem, então, este cara aqui são as tags monitoradas, né. Lembrando que, além disso, eu tenho um sistema complementar, né, que é o sistema disponível para a parte de medição de vibração, que é a parte de oscilação, né, então não está integrado na instrumentação da Siemens. Isso foi um sistema que eles mesmos desenvolveram para falar o protocolo Modbus. Você tem lá uma série de computadores pessoais, né, tipo um PC industrial, instalado lá no chão de fábrica, cada um conectado ao processo, né, à instrumentação que faz a medição da oscilação do Mancal, e esse cara, né, fala o protocolo Modbus. Então, para pegar os dados desse cara, você também tem que falar o protocolo Modbus no cliente, né, para obter esses dados de monitoramento do sistema, né, de medição de vibração dos mancais. Bem, então aqui, ó, isso aqui é mais ou menos a cara do sistema, né, desenvolvido, né, do sistema que a gente chama aí de tomada de decisão. Bem, então, esse cara, né, a gente tem os sistemas aqui, né, que são os sistemas que eu acabei de apresentar para vocês, ok? E eu tenho aqui toda a parte de aquisição de dados, né, basicamente Siemens, né, instrumentação da usina, né,
mais os dados de vibração, que é um sistema paralelo, né, desenvolvido pela própria Eletronorte. Eles desenvolveram um sistema de monitoramento de vibração que eles utilizam, né? Não funciona muito bem, não, né? Mas como eles investiram tempo e recurso, né, para o desenvolvimento desse sistema, então eles fazem questão de usar esse sistema, né? E como a usina de Coaraci é uma usina modelo dentro da Eletronorte, em função do seu nível de automação, então eles querem porque querem fazer, mas esse sistema fica mais fora do ar do que funcionando, tá? Ele tem muitos problemas, enfim, porque foi uma solução caseira, né? Não é um produto de fato, enfim, mas tem toda essa parte de aquisição de dados. Bem, aí o nosso sistema, né? Eu tenho uma interface homem-máquina, que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Essa interface homem-máquina é o meu digital twin, né? Então eu vou ter um digital twin que vai tentar apresentar uma visualização dos meus sistemas, subsistemas e componentes. Então esse é o mundo digital, e esse é o mundo físico, sistema, e esse outro lado é o mundo digital. Ok? Bem, aí o nosso sistema, ok, que nós desenvolvemos, nosso sistema inteligente, né, que eu estou chamando aqui de SIMPO, né, Sistema Integrado de Manutenção, Preditivo e Operação, ele vai obter esses dados, né, através do OPC. Então, o canal de comunicação que nós vamos utilizar na nossa implementação de Digital Twin é o OPC. Nesse caso, a gente está utilizando o OPC-DA. Por quê? Porque o equipamento da Siemens, né, e o desenvolvimento que nós fizemos só permite conversar com o OPCDA. Por quê? Porque é um desenvolvimento do início dos anos 2010, 2011, 2012, né? Por aí. Então, nessa época ainda, o servidor OPC-DA era o servidor que normalmente era instalado, né? Ainda mais em plantas mais antigas, né? Então, o protocolo disponível era o OPC-DA, porque ele já existe desde os anos 90. Então, se a gente tivesse que fazer hoje a definição de uma nova arquitetura, de uma nova solução, né, a tendência era, se possível, utilizar no nível de comunicação o protocolo na camada de aplicação OPC-DA. Bem, então aqui a gente vai obter essa manipulação de dados, a gente vai obter esses dados dessas grandezas, né, usando a tecnologia OPC que eu já mostrei na aula passada para vocês. Bem, então aqui a gente vai fazer um pré-processamento, vai tirar algumas características, vai ver algumas características do sinal. Então, por exemplo, a gente vai obter um sinal de qualidade do sensor. Então, com essa qualidade do sensor, se a qualidade for boa, ou seja, se o dado está íntegro, eu posso utilizar aquele dado para fazer o meu processamento por camadas. Então, esse processamento por camadas, a gente se baseou no sistema OSA-CBN, um sistema de arquitetura aberta, recomendado para uso e manutenção baseado em condição. É a mesma, vamos dizer assim, especificação, né, a mesma definição, usada, né, por aquele pesquisador, né, lá da Universidade de Cincinnati, né, o Lee, que eu já apresentei uma série de trabalhos dele aí para vocês, que tem aquele livro, né, que eu participei em conjunto com ele. Então, quase todo mundo que trabalha nessa parte de manutenção baseada em condição vai usar como referência a arquitetura OSA-CBN. Por quê? Porque essa arquitetura OSA-CBN, ela divide, né, o problema em subproblemas, em camadas, e cada camada vai resolver uma parte do problema. Então, uma das partes do problema é justamente fazer essa manipulação de dados. Ou seja, eu tenho que pegar o dado e fazer um pré-processamento desses dados. Eu tenho que ver se a grandeza está operando dentro da faixa de operação permitida. Então, se é uma temperatura, a temperatura esperada, por exemplo, é de 40 até 80 graus. Né? Então, essa é a temperatura esperada. Está dando uma temperatura de 100 graus, tem alguma coisa errada com esse sensor. Ou então o processo já está tão deteriorado que já deveria até ter parado de funcionar.
Então, eu vou fazer um pré-processamento, né? Eu vou verificar se a faixa de operação está sendo respeitada para aquela grandeza. Se não estiver sendo respeitada, eu não posso fazer uma tomada de decisão com um dado incerto, com um dado que está oscilando, com um dado que tem problema na calibração do sensor. Então, essa parte é toda a parte que a gente está adequando o sinal em função da aplicação que a gente deseja desenvolver, né? Bem, então, obviamente, o dado que eu já estou recebendo aqui, ele já é digital, né? Eu já estou recebendo um dado digital, por quê? Porque o sistema Siemens, né, está publicando para mim, na sua rede de comunicação, o valor da tag, né, como um dado digital. Então, ele já usou seu protocolo proprietário, sua rede de comunicação, seu barramento de campo, e agora, usando um servidor OPC, eu estou adquirindo, falando a linguagem nativa da Siemens e publicando os dados em OPC-DA, por exemplo. Bem, aí a partir disso aqui eu passo para uma outra camada, que é o monitoramento da condição. Então, eu vou ver agora em mais detalhes, né, usando regras do tipo sem então, regras fuzzy, para tentar achar qual é a condição de operação daquele ativo, daquele sistema, subsistema ou componente que está sendo avaliado por um sensor. Então, obviamente, aquele sistema, subsistema, ele vai ter um conjunto de sensores e eu vou usar esse conjunto, esses dados desses sensores, né, para fazer tipo uma fusão sensorial, para tirar, extrair uma característica relevante e para caracterizar essa parte de monitoramento de condição. Ou seja, o monitoramento de condição ele está ok, ele está ocorrendo na faixa devida, a máquina está trabalhando da forma esperada, ok? Então, é um pré-processamento desses dados, né, brutos que eu estou recebendo, e agora eu estou vendo se esses dados, né, refletem a condição operacional esperada para aquele ativo, para aquele sistema ou subsistema. Bem, depois eu vou tentar fazer a avaliação da saúde. Então, a avaliação da saúde, a gente vai tentar fazer o quê? Detecção de anomalias, ou seja, detecção de modos de falha. Então, o modo de falha vai necessariamente causar um mau funcionamento do equipamento, porque aquele equipamento vai perder, né, uma funcionalidade. Essa funcionalidade é mapeada através de um modo de falha. Então, tem uma funcionalidade que ele tem que entregar dentro do ativo, e essa funcionalidade está sendo monitorada por sensores, e dependendo desta condição de operação, né, e desta avaliação de saúde do desempenho desse ativo, eu posso já detectar que existe um problema associado ao modo de falha que já está ativo. Por quê? Porque eu tenho um conjunto de regras, fuzzy, ou um conjunto de regras sem então, né, que me permite fazer o diagnóstico. Por quê? Porque o problema já aconteceu. É a mesma coisa quando a gente vai no médico, né? A gente vai lá no médico e o médico vai pedir uma série de exames, vai conversar com você, vai ver a sua condição, o que exatamente aconteceu com você, vai ver os seus sintomas, mas você já está doente. Aí, o que ele tem que fazer agora é um diagnóstico. Achar qual é a sua doença. Feito o diagnóstico, ou seja, identificou o mal que você tem, agora ele pode fazer, né, prescrever uma receita para você, né, para você tomar lá um conjunto de remédios para que você cure, né, aquele mal. Então, depois que a gente faz a detecção e o diagnóstico dessas modos de falha, né, a gente tem que fazer o que a gente chama hoje, né, da indústria 4.0, de uma manutenção prescritiva, prescrever todas as tomadas de decisão que eu tenho que fazer para restabelecer o sistema. Ok? Então, isso é um nível, né, de avaliação da saúde baseado única e exclusivamente em diagnóstico. Então, o que o médico faz? Né? Então, existem aí sistemas
de inteligência artificial baseada em sistemas especialistas que capturam todo o conhecimento do médico, coloca numa base de conhecimento de um sistema especialista. Essa base de conhecimento tem um algoritmo rodando lá dentro, né? Que é a máquina de inferência, que tem um algoritmo aí de pesquisa que chama Rate, né? Então ele pesquisa uma árvore e acha rapidamente qual é a falha ou qual é aquele diagnóstico em função dos fatos. Os fatos são o quê? Se isso ocorre, então faça aquilo. Então você tem um sistema que a gente chama de regras de produção, que é um sistema se então, né? E um sistema especialista nada mais é do que um sistema concebido para fazer uma busca extremamente rápida numa árvore, né, para que a gente ache rapidamente, sem testar todas as possibilidades de pesquisa na árvore, qual foi o fato que levou àquela tomada de decisão. Então, esse algoritmo Rate, né, quem estuda aí na área de inteligência artificial, né, de sistemas especialistas, é um algoritmo da década de 80, né, então ele é muito popular, né, ele é muito usado, porque é um algoritmo extremamente rápido. Imagina você tem aí um sistema operacional, né, onde você vai programar em linguagem C, né, que já é rápida, né, por natureza, só que você vai fazer o seu sistema especialista baseado em regras de produção, C então, e você tem 5.000 regras do tipo C então. Então, dependendo da máquina que você estiver utilizando, né, se não for uma máquina muito poderosa, para ele varrer todas essas possibilidades da árvore de decisão, uma árvore, né? Você tem lá uma série de caminhos que você pode seguir, e se você não usar um algoritmo de pesquisa rápida, como esse Rate, você vai ficar demorando muito tempo para obter uma resposta do diagnóstico, ou seja, associar, né, os fatos a uma tomada de decisão. Então, para evitar isso, normalmente quando a gente trabalha com o sistema especialista, né, a gente vai trabalhar com uma máquina de inferência que vai ter esse algoritmo Rate de pesquisa rápida, né, de pesquisa em árvore rápida, para achar, né, e explicar a ocorrência daqueles fatos que ocorreram, levaram, né, a um determinado diagnóstico, né? Então, isso aí, né, a gente chama aí de encadeamento para frente e também tem um encadeamento para trás. Então, essa área de inteligência artificial de sistemas especialistas, né, que começou a usar na década de 80, eu comecei a ter contato com sistemas especialistas no início do meu mestrado, né? Por quê? Porque esses algoritmos estavam muito em moda naquela época, porque era uma solução que as máquinas da época conseguiam rodar com uma certa eficiência. Então, você tinha uma série de soluções, né, baseado nesse tipo de aplicação. E acho que até hoje, né, é uma das áreas da inteligência artificial, né, que mais aplicações tem, né? Por quê? Porque isso virou uma forma banal de se fazer uma automação de máquina, usando técnica de inteligência artificial. Por exemplo, você pega o telefone e liga para uma central de atendimento, e tem um atendimento eletrônico, e tem uma voz que fica mandando você digitar uma série de dígitos, né? Nada mais é do que um sistema especialista, né? Que é baseado em fatos, né? Os fatos são o quê? Ele manda você apertar umas teclas, cada tecla tem um significado, aí você vai apertando a tecla e você vai navegando dentro da árvore que vai te levar à questão que você quer uma resposta, ou uma solução. Então, isso é um típico exemplo de sistema especialista. E as empresas que fazem esse desenvolvimento, né, fazem esse desenvolvimento com essa tecnologia aí que nasceu lá na década de 80 de sistema especialista. Então, é muito utilizado, né, tem muita empresa, né, que é baseado nesse tipo de produto, que é uma inteligência artificial fraca, né? A gente pode caracterizar a inteligência artificial como fraca e forte, né? Algoritmos fracos e fortes. Então, sistema especialista, ele é uma solução fraca. Por quê? Porque ele só faz diagnóstico.
Então, tem vários sistemas aí de diagnóstico médico, né, que é baseado justamente em sistema especialista. O cara vai lá, cria uma grande base de conhecimento, né, e o médico vai tomando decisão em cima de fatos, né? Se isso acontecer, então pode ser isso, ou pode ser aquilo, ou pode ser aquilo outro. Então, cada fato pode levar a uma única resposta, aí é binário, né, 0 e 1, ou pode levar a várias opções. Aí fica uma coisa fuzzy. Então, eu posso usar também regras fuzzy para descrever. Então, quando cai num sistema fuzzy, né, com regras fuzzy, aí eu vou ter lá esses fatos, né, quando eu executar e fusificar todos esses fatos, vão chegar a uma resposta que tem um índice de assertividade de 80% que pode ser isso. Mas tem 20% que pode ser isso outro. Então, se eu usar aqui a abordagem bayesiana, né, de crenças, de modelo de probabilidade condicional e coisas do gênero, eu posso identificar, né, calcular a área que está dentro daquela variável fusificada, né, e falar que aquilo é uma probabilidade. Então, no meu diagnóstico, eu falo o seguinte, olha, pode ser diagnóstico 1 com uma probabilidade de 80%, ou pode ser o diagnóstico 2 com uma probabilidade de 20%. Então, não é assertivo, né, no sentido de ser 0 ou 1, tipo uma regra de produção clássica, né? Bem, então a gente tem esse tipo de base de conhecimento que a gente pode criar. Aí eu vou mostrar daqui a pouquinho como que a gente cria isso atualmente, tá? Bem, aí nós temos aqui a parte de prognóstico, que nós entramos de uma forma bem fraca, né? Porque o prognóstico é fazer tipo uma estimativa de vida remanescente do sistema, subsistema, estimar quando que ele vai efetivamente quebrar, né? Ou que ele vai falhar. Ou então, classificar um modo de falha que está aparecendo. Lembra que a gente viu lá no modelo lá, principalmente quando falei sobre manutenção preditiva, né? Tinha aqueles quadrantes, né? Onde a gente tinha uma coisa fácil de mapear e uma coisa bem certa, né? Onde um modo de falha escondido, né? Aquele modo de falha ainda não se pronunciou, tem uma série de pequenos defeitos ocorrendo, né? Mas de forma invisível, e aquilo vai evoluindo até chegar num quadrante que se materializa no modo de falha. Antes de materializar no modo de falha, a gente quer fazer o prognóstico, né? Então, uma das formas de fazer isso é justamente com a aprendizagem de máquina. Então, os algoritmos aí de redes neurais, né? As mais simples, né? De 3 camadas, tipo Perceptron, né? Ou utilizando uma rede neural profunda, né? Deep Learning aí, usando aí o modelo som, né, e outros modelos que a gente tem disponível, né, de aprendizagem de máquina, com supervisão ou sem supervisão, né, relatados aí na literatura. Bem, aí depois que a gente faz tudo isso aí, a gente apresenta, né, essas tomadas de decisão, ok? Como sendo recomendações para intervenção de manutenção ou de operação do seu sistema, ok? Bem, então, a arquitetura que a gente usa é essa aqui, ó. Então, recomendo todo mundo que tiver interesse aí em trabalhar com sistemas produto serviço, um dos principais serviços é justamente manutenção preditiva, né? Então, o OSA CBN, ok? Ele faz parte dessa arquitetura mimosa, né? Que é uma arquitetura aí de gerenciamento de ativos físicos, né? Para padrões abertos. Então, nós temos aqui toda uma especificação, ó, hoje já atualizaram, Big Data, Internet das Coisas industriais, enfim, então hoje eles estão, nada disso eles falavam, né, quando eu comecei a usar esse sistema, né, por quê? Porque não existia ainda a Internet das Coisas industriais como nós trabalhamos atualmente.
Enfim, então tem toda essa especificação do sistema OSA-CBN. Então, esta arquitetura é a arquitetura que a gente utiliza como referência. Então, é uma arquitetura muito poderosa, dividida por camadas, ok? Então, tem a camada de aquisição de dados, manipulação de dados, né? Detecção de estado, gerenciamento de saúde, gerenciamento, né, de prognóstico e geração de recomendações aí, ou de tomadas de decisão para o nosso sistema. Então, este aqui, né, é a descrição do nosso sistema OSA-CBN, que é a inspiração para o desenvolvimento. Então, aqui eu coloco as 7 camadas que nós implementamos aqui no SIM. Tem o módulo do sensor. Então, a gente obtém todos os dados do sensor através do OPC. Ok? Falando o protocolo nativo do sistema, que é a Siemens, ou falando o Modbus, que é o sistema, né, de monitoramento de vibrações. Então, a gente converte o Modbus para o OPC e convertemos, né, o protocolo nativo da Siemens, né, de baixo nível, que fala dentro do seu sistema, para o OPC. E através do OPC, que é o OPC DA, né, poderia ser o UA, mas a tecnologia da época só tinha o DA. E a tecnologia OPC-DA, né, o DA é de acesso de dados, né, ele nos permite obter os dados daquelas grandezas, daquelas tags. Aí eu faço a parte de processamento de sinal, faço o monitoramento de condição, não vou entrar nos detalhes, né? Tem vários papers que a gente relata tudo isso aí, a avaliação da saúde, os prognósticos e menos diagnóstico, tá bom? A gente faz um pouquinho, né, de prognóstico, né, melhor dizendo, né, e só um pouquinho, né, e mais em termos de diagnóstico. A parte de tomada de decisão, né, então a tomada de decisão a gente vai fazer toda a prescrição da ação de manutenção. Então, o que eu tenho que fazer para restabelecer o sistema? Ou para evitar que o sistema gere aquele modo de falha. Então, a Eletronorte ela trabalha com o conceito de manutenção produtiva preditiva total, né? O conceito lá que eles gostam de chamar, né? Enfim. Então, dentro desse conceito, nós vamos tentar fazer a manutenção preditiva baseado no monitoramento de condição e usando todas essas camadas para tomada de decisão, usando um algoritmo de inteligência artificial, né? Então, eu cito aqui o Lee, né? Ele nosso amigo lá que trabalha muito, né? Lá na Universidade de Cincinnati, na área de desenvolvimento de sistemas, né? Para manutenção preditiva, ok? Então, a gente se inspirou bastante no trabalho desse cara aqui. Bem, então, basicamente isso aí. Bem, aqui, por exemplo, históricos, então vamos ver algumas anomalias. Então, eu tenho aqui um banco de dados real, de quando a gente estava implantando o sistema lá em Guaraci, né? A gente ficou lá alguns meses em teste. Então, o sistema ficou em teste e aqui foi quando eu fui lá, né? Para implantar o sistema, para fazer os testes, em novembro de 2015. Então, 15 de novembro de 2015, até a data de hoje, né, eu tenho uma série de anomalias anotadas. Então, isso aqui é o nosso banco de dados, que é um banco de dados SQL, que tudo que é obtido pelo sistema é armazenado nesse banco de dados. Ok? Então, aqui, tudo que ocorreu, né, mostrado online e gravado nesse banco de dados. E também tem a parte de tomada de decisão, que é a manutenção prescritiva, né? Então, vamos pegar aqui todas as unidades, todos os sistemas, né? Então, estou usando aqui o PHP, né, para interfacear com o banco de dados, é fácil fazer isso. Vou colocar a data correta aqui, né? 2015.
Então, aqui são todas as tomadas de decisão que nós fizemos. Daqui a pouco eu mostro para vocês em detalhes. Obviamente, como o sistema ainda estava em ajuste, né? Então tem muita coisa repetida. Trocar sensor ou calibrar. Então, por quê? Porque estava aparecendo um modo de falha que a gente ainda estava sintonizando as nossas regras, né? Os nossos parâmetros das nossas regras, sem então, e das regras associadas à parte do mundo fuzzy. Então, por exemplo, potência reativa alta. Verificar as grandezas que podem interferir no incremento da potência reativa. Então, eu tenho que atuar, né, para diminuir a potência reativa do sistema. Por quê? Porque a parte de medição das grandezas elétricas, né, eu estou com nível de potência reativa muito alta. Então, eu tenho que diminuir, né, tenho que mudar, por exemplo, a abertura de alimentação de água da turbina. Então, eu tenho lá o distribuidor, né, que direciona a água para as pás. Eu tenho que mudar a frequência. Então, né, ele não trabalha em 60 exato, né? É 60, alguma coisa. Então, eu tenho que, dependendo de como está a potência reativa, eu tenho que ir lá mudar, botar em 99,99. Eu tenho que fazer alguns ajustes para diminuir um pouco, né, esses valores presentes, né, associados à parte das grandezas elétricas, ok? Bem, aqui são os KPIs, né? Então eu tenho uma série de KPIs. Então, o pessoal da engenharia de produção aí, né? Então, esses indicadores de performance chaves, né? Esses indicadores importantes, né? Então, aqui eu tenho vários tipos, né? Excelência do serviço, excelência operacional, excelência de segurança, eficácia de custos, né? Então, aqui a gente criou KPIs, né, para avaliar o nosso sistema. Então, por exemplo, avaliar o número de ocorrências de alertas, o número de ocorrências de alarmes, o número de ocorrências de trips. Então, isso aqui são excelências de serviço. Quantas vezes o sistema indicou a ocorrência de um alarme e quantas vezes ele acertou? Então, esta métrica vai dizer se o sistema está acertando mais ou se está errando mais. Então, tem todo um conjunto de dados, né, que tem que ser validados pelo operador. Excelência operacional. Então, número de ocorrências de falha por ativo, né? Sistema, subsistema, componente. Taxa de falhas. A gente calcula o tempo médio entre falhas real, né? O MTBF. O tempo médio de reparo, o MTTR, né? E o número de prioridade de risco de equipamento. E, por fim, aqui, a confiabilidade do cinto, né? Então, quando a gente manda calcular esses caras, é a mesma coisa, né? Vamos lá pegar a unidade geradora hidráulica, né? Para não pegar tudo, né? Vamos pegar aqui o sistema da turbina e vamos pegar um equipamento, o pino de cisalhamento, ok? Por quê? Porque eu tenho um monitoramento do rompimento desse pino de cisalhamento. Então, vamos pegar a data. O mês é novembro. E a partir do dia 15, que é quando eu cheguei lá. Vamos fazer até hoje, né? Bem, então aqui ele pega, né, para a unidade geradora hidráulica 1, né, os cálculos dos KPIs, né, excelência de serviço, o número de alertas que deu, não rompeu nenhum, né, então foram zeros, e excelência operacional, o número de ocorrências, enfim, mas isso tem que ser preenchido, tá? Tem aqui, depois que ele faz a manutenção prescritiva, né, é necessário, né, que o usuário apresente um preenchimento, que é isso aqui, né? Ele detecta um modo de falha, né? Aí ele te dá aqui um código de falha, né? Isso aqui, ó, um código de falha que a gente criou. Esse código de falha está associado ao FEMEA. Então, a gente cria um FEMEA para o sistema, que é a parte de análise, né, de modos de falha e criticidade. Então, a gente pega cada um dos ativos, sistemas, subsistemas,
até chegar no componente, criamos, né, um diagrama funcional, ou seja, descrevemos qual é a funcionalidade de cada um desses equipamentos, ou desses sistemas, subsistemas, né? Indicamos, né, a função desse equipamento, ok? E com isso aí a gente identifica os modos de falhas que esse equipamento pode sofrer. Aí a gente pode herdar os modos de falha previstos no projeto e podemos também utilizar os modos de falha armazenados no banco de dados da própria empresa, que foi o que a gente fez, né? Então a gente pegou lá todos os históricos de falhas que a gente mapeou e que estão devidamente anotados, né, nos relatórios de operação da usina. Então, cada falha que ocorre, o cara vai lá e anota a data, o horário, o tempo de restabelecimento, né, qual era a falha. Então, ele detalha aquela falha, né, só não dá um código para ela. Aí a gente pegou dados armazenados, né, dessas inspeções, né, dessas avaliações nos últimos 12 anos, né, se eu não me engano, desde o momento que esses dados começaram a ser digitalizados, até o momento que a gente estava construindo o sistema. Então, isso aí a gente chama de FEMEA de processo. Então, a gente constrói o FEMEA de processo. Então, por exemplo, esse código de falha que a gente identificou aqui, da unidade geradora 2, né, é associado a uma vibração, tendência, oscilação 90 graus. Então, operação limite inferior no mancal guia da turbina. Então, tem uma norma que chama NEMA, e essa norma identifica que, a partir de um determinado valor, superior ou inferior, existe algum problema de vibração, de oscilação na direção de 90 graus. Então, o valor da configuração para o modo de falha é 256. Então, vibração, né, limite inferior. Então, eu estou passando desse limite, né? E aí depois eu avalio esse modo de falha em termos de severidade, ocorrência, detecção e uma avaliação geral, que é o NPR, é o índice que ele vai ter. Bem, aí ele faz uma sugestão de ordem de serviço, que é a manutenção prescritiva, né? Aí o cara valida ou não, né? Se ele concordar, ele valida. Esse registro vai para o banco de dados e eu vou utilizá-lo para construir os meus KPIs. Ok? Bem, então isso aqui é um exemplo típico, né, de recomendação de manutenção prescritiva, usando aqui os códigos de falhas que eu mapeei no meu sistema. É igual o que ocorre dentro de um veículo, né? Você tem a unidade de controle eletrônica, ela fala um protocolo chamado OBD, e cada falha que ocorre no sistema de injeção do veículo, né, só para ficar com o sistema de injeção do veículo, é gravado no módulo, né? Então, existe uma gravação, acende uma luzinha vermelha, né, no painel de instrumentos do carro, e essa informação fica gravada. Se ele só ligou e desligou, ele grava, né, e a luzinha apaga, mas está gravado. Aí, se você começar a ter fortes problemas, né, no carro, você tem que levar até, né, alguém que tenha um scanner, né, para escanear a unidade de controle eletrônica para identificar o código de falha, e com o código de falha vai ter a descrição do código de falha e uma recomendação do que você tem que fazer com relação a esse código de falha para retirá-lo. Então, vai falar, olha, troca o sensor que está com problema, né? Enfim. Bem, então isso aqui são algumas configurações que a gente tem aqui nessa parte de manutenção prescritiva do sistema. Bem, então vamos agora trabalhar com o sistema e entender. Bem, o sistema, ele trabalha com 3 modos de digital twin. Lembra que o digital twin, o nosso gêmeo digital, dependendo da função que ele vai ter, né, eu vou ter uma determinada aplicação de digital twin, né? Então, essa função de digital twin que eu vou ter pode ser, por exemplo, de monitoramento online. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, um
modo de playback, um modo de simulação e um módulo de monitoramento online. Então, eu botei os 3 modos aqui. Então, este aqui, ó, é o modo playback. Eu estou lendo essas informações dos históricos do banco de dados. Então, é como se eu tivesse, né? Qualquer evento que ocorre no sistema, ele é gravado no banco de dados. Como ele é gravado no banco de dados, eu posso abrir uma interface de Digital Twin, né? Então, a minha interface Digital Twin tem as minhas 3 unidades geradoras hidráulicas, ok? Com os seus vários sistemas e subsistemas, e tem uma interface gráfica, né, que anima, né, o que está ocorrendo em cada um daqueles ativos que eu já mapeei anteriormente. Né? Então, aqui está cheio de problema, porque a gente estava sintonizando, né, isso aqui é 15/11, né? Então, a gente estava ajustando as tags, né, os limites, as regras, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, aí fica cheio de problemas, né? Enfim. Então, aqui a gente tem uma visão animada, né? Que seria a visão em 2D com animação, né? Onde fica mudando as cores, né? Amarelo, verde é que está tudo ok. Amarelo é alarme, né? E vermelho, né? É um trip, é alguma coisa muito ruim que aconteceu com a máquina, ok? E aqui eu tenho os framezinhos de tomada de decisão. Então, o primeiro aqui, ó, são tomadas de decisão de regras fuzzy. Então, aqui é tudo coisas do tipo tendência a baixo nível de óleo de regulação, tendência a alarme de baixa pressão do óleo de regulação. Então, cada uma dessas tomadas de decisão é uma tendência com uma probabilidade de que vai acontecer alguma coisa com a máquina, com aquele ativo, com aquele equipamento, sistema, subsistema. Por quê? Porque eu estou monitorando usando regras fuzzy e com essas regras fuzzy eu vou acompanhando a evolução da degradação dos ativos, dos sistemas, subsistemas. Né? E quando ocorre uma degradação forte, né, que vira de fato uma falha, aí eu entro nesses outros aqui, ó, que é esse segundo frame. Então, esse frame já é um frame de diagnóstico. A falha já aconteceu. Aqui é uma tendência, é um prognóstico. Eu só não estou estimando a vida, tempo de vida remanescente, okay? Mas eu estou dizendo que alguma coisa vai acontecer com aquele ativo. E aqui é o histórico das tomadas de decisão, de coisas que aconteceram, né? E que eu recupero aqui para ter uma maior informação para o usuário. Então, este modo é o modo do Digital Twin de playback, que a gente chama de playback. Ou seja, eu vou tocar tudo que já ocorreu e está gravado no meu banco de dados. Então, é o histórico da planta. Então, isso aqui você pode usar para treinamento de operários, você pode usar para mostrar o que aconteceu em um determinado evento, né, que disparou um problema qualquer numa unidade qualquer, num ativo qualquer, e desligou toda a instalação. Então, aqui você consegue recuperar essas informações e vai monitorando elas, né? A cada o nosso tempo de ciclo aqui, acho que está a cada 10 segundos, tá bom? Então, 53, 58, vamos ver o próximo que ele vai. 0,3, então está em torno de 7 segundos, tá? Esse é o nosso tempo de ciclo que eu estou utilizando lá no meu servidor. Então, o meu servidor está pegando os dados do processo, está armazenando no banco de dados, está processando as regras do meu sistema especialista, né, baseado em regras CENTão, que são essas aqui, e regras fuzzy, que são essas outras aqui, e está apresentando, né, esses dados na camada de apresentação, que é o meu Digital Twin, na visão de playback. A outra visão que eu tenho é essa aqui de monitoramento em tempo real, ok? Obviamente,
eu não tenho monitoramento em tempo real porque eu não estou junto à planta, né? Então, ele está tentando conectar, né? Só que as tags que mostram que a unidade geradora 1, 2 e 3 estão em operação, então eu estou pegando, por exemplo, uma tag de potência. Então, eu sei que ela está gerando potência, então ela está ativa. Como essa tag de potência não está ativa, né? Por quê? Porque eu não tenho a máquina real conectada. Então, eu estou aqui piscando, né? Aguardando a entrada de operação. E ele gera também aqui, né? Uma sirene, né? Ok? Então, tem uma sirene que ele gera, né? Vou tirar a sirene aqui, dependendo do tipo de problema que está ocorrendo. E, por fim, né? Nós temos um dado de simulação, um modo de simulação, melhor dizendo. Ok? Então, nós temos, nesse sistema, que foi uma inovação na época que a gente criou, 3 tipos de digital twin, com 3 funcionalidades distintas. Monitoramento em tempo real, playback, que é para tocar os históricos de tudo que está acontecendo, né? Desde o momento que eu liguei a planta, no sistema, né? De manutenção preditiva, e o modo de simulação, que eu vou demonstrar agora para vocês. O que é o modo de simulação? O modo de simulação é o modo que eu vou otimizar as regras. Então, é um modo de otimização do sistema. Eu vou testar regras, vou ver se a regra dispara, vou ver se aquele intervalo de disparo da regra está adequado ou não. Então, é um modo que me permite testar o sistema sem ter dados, sem ter histórico, sem ter nada, né? Que era a forma como a gente testava o sistema quando nós estávamos em desenvolvimento. Por quê? Porque a gente não tinha um banco de dados com dados reais. Isso aí só foi construído no momento que nós instalamos o sistema lá na planta de Guaraci. Bem, então vamos ver aqui. Inicialmente, vamos ver como criar as regrinhas, tá bom? Bem, então aqui ó, tem os ambientes de configuração. Então, aqueles modos que eu já falei para vocês, né? Que eu já entrei aqui neles, né? Enfim. Tem um modo de editor de tags, né? Editor de regras. Então, vamos aqui no editor de tags. O editor de tags é esse cara aqui, ó. Então, eu vou simular as tags, tá bom? Então, eu posso, né, definir o nome da tag, depois a gente vai ver como a gente define. Então, isso aqui são o nome de todas as tags das unidades geradora hidráulica 1, 2 e 3, reconhecidas pelo sistema, ok? Ou seja, a gente pegou o sinótipo original da Siemens e identificamos todas as tags relevantes que nós poderíamos utilizar. E com o nome dessas tags, a gente consegue ter acesso à tag na planta, usando a tecnologia OPC no nosso caso. Por quê? Porque o nosso sistema trabalha com OPC. Então, por exemplo, vamos mudar algumas coisas aqui. Vamos mudar a unidade geradora hidráulica 1, né? Sistema do gerador, então aqui é orientado ao objeto, né? Unidade geradora hidráulica 1, ponto. SG, ponto. GE, ponto. EG, ponto. Enrolamento, ponto. Temp, ponto. Até chegar lá no nomezinho final da tag, né? Que é estator 1A. Bem, o valor aqui está como 104, ok? Um valor de referência que a gente colocou. Mas como aqui é uma simulação, eu posso colocar qualquer valor que eu queira. Então, vamos colocar aqui um valor de 155. Vamos ver o que acontece com 155. Bem, aí o sistema vai ler esse novo valor, vai entrar num novo ciclo, e 7, 8, 9 segundos depois, ele gera uma tomada de decisão, que é essa que está aqui, ó. Então, gerou um código de falha e está dizendo que a máquina está tripeando. Então, ele recomenda desligar a máquina e emitir uma CA com extrema urgência.
Por quê? Porque esse valor não era para acontecer. Está muito alto, né? Então vamos baixá-lo, vamos colocar ele em 120. Vamos ver o que acontece. Eu tenho 110 aqui, vou colocar em 120. Ah, e aqui, ó, é um sinótico que eles gostam de chamar isso de visor de alarme. Por quê? Porque quando a gente fez a primeira versão desse Digital Twin, eles falaram que isso aqui era muito complicado para o operador entender. Então, ele queria uma versão de texto, que eles chamam de visor de alarme, só para sinalizar todos os alarmes que estão ocorrendo na planta. Então, aí a gente fez uma segunda interface, mais simples, né? Onde eu tenho aqui a visão de texto, né? Descrevendo, né, o início da falha, o fim da falha, né? Se ela já finalizou ou não, né? Por quê? Porque a falha pode entrar e sair, né? Porque eu tenho um tempo de ciclo de 7 segundos. Então, eu li agora, apareceu a falha. Daqui a 5 minutos, a falha pode ter desaparecido, porque não era uma falha, era alguma coisa que gerou um sinal ruim e esse sinal ruim foi identificado, mas depois ele desaparece. Então, aqueles defeitos ocultos, né? Aquelas coisas que vão evoluindo ao longo do tempo. Bem, então, continua ruim, né? Então, vamos baixar ainda mais. Então, vamos colocar aqui 108. Então, com valor em 108, né, ele vai gerar um outro tomada de decisão, né, e continua, agora é outro, tá vendo? Já mudou, por quê? 108 já existe algum problema que é muito comum lá, de sujeira nos radiadores. Então, essas temperaturas do enrolamento, o enrolamento ele é refrigerado. Então, tem os radiadores, e esses radiadores, né, pode ter sujeira, e eu diminuo o coeficiente de troca de calor, e ele começa a aquecer. Então, é um possível problema, ou então pode ter aqui um defeito também nas sondas. Ok? Bem, aí a gente continua mexendo aqui e vamos para 104. 104, a condição operacional é normal. Então não tem nenhum problema ocorrendo. Aí ele apaga. Por quê? Porque isso aqui não vai disparar nenhuma regra. Ok? Então esse aqui é o nosso Digital Twin de simulação. Então qual é o objetivo aqui? Otimização das regras de disparo, se então, e regras fuzzy. Ok? Bem, e por fim, vamos ver aqui o editor de regras. A nossa base de conhecimento é formada por regras. Então, é esse cara aqui, ó. Eu clico aqui, né? Editor de regras, eu vou abrir essa edição de regras aqui. Aí vamos ver o que acontece aqui. Bem, aqui tem a configuração do próprio servidor, né? Então, eu estou pegando aqui, né, os dados de configuração do arquivo config.ini lá no servidor. Ok? Então, a versão dele, a porta que ele atende. Então, isso aqui é o canal de comunicação do socket, é um socket TCP. Então, se nós olharmos aqui, ó, isso aqui é o sistema rodando, tá bom? Então, aqui, estou rodando ele aqui no servidor, uma aplicação Java, tá? Quando a gente inicia essa aplicação Java, ela abre 3 canais de comunicação. Uma no modo Digital Twin de simulação, outra de histórico e outra de monitoramento. Ok? Bem, então, voltando aqui. Então, aqui eu faço toda a configuração, né? Aqui eu estou usando como localhost, poderia colocar o IP da máquina, enfim. E aqui tem uma série de definições. Aqui aquela árvore de equipamento que eu falei para vocês, né? Como é que a árvore é composta? Pela unidade geradora hidráulica. A unidade geradora hidráulica tem sistema do gerador. Sistema do gerador tem gerador elétrico, tem sistema de frenagem, tem armário de excitação. Então, isso aqui é como se fosse uma descrição de árvore, né? Mostrando, né, a entidade, né,
e as relações dessa entidade. É do tipo e tem. Então, unidade geradora tem sistema do gerador. Sistema do gerador tem gerador elétrico, sistema de frenagem. Então, isso aqui é como se fosse um modelo de informação descrito em árvore. Aqui é o nome das tags. Ok? Lembra aqui, ó? Isso aqui é o nome das tags que eu crio no sistema, que é lógico para mim, que é uma estrutura orientada a objeto, porque tem esses pontinhos aqui que vão me levar na árvore do equipamento, né? Essa árvore aqui, ó. Eu tenho a unidade geradora hidráulica 1, ponto. Sistema do gerador, 1, ponto. E vou descendo. Né? Então, é uma estrutura lógica de representação de árvore. Ok? Bem, aí depois eu tenho que associar o nome dentro do sistema Simple, né, que é esse aqui, que é como eu acho as coisas, com o nome real da tag no sistema da Siemens. Então, como é que a Siemens chama essa unidade geradora hidráulica 1, ponto .sg, ponto .ge, ponto .e, que eu consigo ler isso aqui, eu sei qual é a minha estrutura de árvore de equipamento, aí eu consigo o quê? Imaginar onde é que isso aqui está dentro do meu equipamento. Então, esse lado esquerdo é o nome da tag para o Simple. E do lado direito é o nome da tag para a Siemens. Então, como é que a Siemens definiu esta tag? Como UGH1.sg.ge. Só que eu não sei o que é temperatura, né? Então, se eu usar esse nome aqui, ó, eu não sei que eu estou vendo a temperatura do estator 1A. Então, fica difícil, né? Eu vou ter que ficar consultando uma tabela para ver o significado desse cara. E depois aqui, asterisco 104, é o valor default, né, que ele vai colocar aqui no sistema. Esses valores aqui. Então, ele lê o nome da tag, associa com o nome da tag real da Siemens ou outro sistema qualquer, usando o quê? O nome OPC da tag. Então, esse nome aqui, ó, é o nome OPC da tag que eu estou publicando no servidor da Siemens. DA ou UA, ok? Bem, aí vou criando, né? Todas as tags vão ter esses nomes. Vou criando, vou criando. Então, aqui é o arquivo config.ini. Então, eu configuro o nome real do ativo e o apelido do ativo dentro do meu banco, da minha estrutura de árvore. E vou além, né? Vou definir se a tag é real, se a tag é simulada, vou definir, né, a linguagem, né? Quem conhece aí do SQL. Então, isso aqui, né, é o comando insert. Então, para inserir o nome das tags no meu banco de dados, então tem lá um modelo de informação implementado em SQL. Tem o ID da tag, tem o valor da tag, né? Tem o nome da tag, tem a descrição e tem a data, que é o timestamp. Então, isso aqui é o meu banco de dados que eu estou criando para recuperar os dados. Então, eu estou criando tudo isso, né? Todas essas variáveis, estou configurando. Então, a gente criou um sistema que ele é genérico, pode ser aplicado para qualquer tipo de ativo. É só configurar os nomes corretamente dentro da estrutura que o sistema entende. Então, é como se fosse um framework, né? Não só conceitual, mas também um framework de software, né? Que eu consigo fazer um monitoramento de um outro equipamento qualquer, né? Pode ser uma usina eólica, pode ser a planta de vocês, pode ser qualquer sistema. Eu posso, né, configurá-lo. Por quê? Porque o framework de software, né, foi concebido de forma 100% configurável. Né? Bem, os logs aqui de acesso, os arquivos de falhas, né? Então, todos aqueles códigos de falhas são mapeados aqui. Então, é tudo customizável, né?
Então, eu posso usar isso para usina hidráulica, usina eólica, posso usar para um outro equipamento, um compressor, por exemplo, para qualquer equipamento, né? Obviamente, eu tenho que criar os bancos de dados. Isso aqui é o mais difícil de fazer. Os arquivos de tomada de decisão, então, para cada modo de falha mapeado, okay? Eu tenho uma tomada de decisão para esse modo de falha. E aqui, ó, a base de regras. Então, vamos olhar aqui algumas regrinhas. Vamos olhar regras genéricas. Então, essa aqui é uma regrinha genérica, né? Por exemplo, eu falei aqui do servidor OPC. Então, lá na configuração inicial, eu tenho, né, uma série de especificações que definem qual é o nome do servidor OPC que eu vou trabalhar, né? Então, por exemplo, eu vou definir aqui, né, a parte, né, dos servidores OPC e vou especificar o servidor OPC que eu vou trabalhar aqui. Obviamente, eu não estou trabalhando com nenhum servidor OPC aqui, porque eu estou no modo de simulação, né? Então, nesse modo de simulação, não tem especificação de OPC, né? Por quê? Porque eu estou tocando simulação. Agora, se eu estou no modo real, né? Aí, se eu entrar aqui, ó, aqui, editor de regras, deixa eu lembrar aqui. Tem uma senha aqui, deixa eu só ver se eu lembro ela. Às vezes eu esqueço. Acho que eu esqueci. A última tentativa aqui. Bem, eu esqueci qual é a senha, eu tenho que olhar depois de novo. Mas é basicamente aquilo, tá? Que eu já tinha aberto antes, às vezes eu esqueço o nome da senha. Enfim, então eu tenho que fazer toda essa configuração dos servidores também, né? Como eu estava fazendo ali. Bem, então, nas regras aqui, né? Então, aqui eu estou usando uma linguagem, né? É Java, né? A gente está programando em Java, né? Só que esse Java que nós estamos programando, né? Tem esses arquivos que estão numa linguagem chamada Clips. E o ambiente de desenvolvimento que a gente usa é o GES, que é um pacote de sistema especialista. E o FuzzyJS, que é um pacote de sistema especialista com regras fuzzy. Bem, então eu tenho este arquivo que faz parte da especificação do Clips, né? Por quê? Porque esse JS foi um port, né? Ele foi portado do Clips original que era desenvolvido em C. Então tem um laboratório aí de uma instituição canadense que no final dos anos 90 eles portaram o Clips para Java. Como nós desenvolvemos, né, em Java, né, nós usamos esse ambiente que chama JES. Então, esse JES é customizado através de regras, de diretivas que fazem parte da linguagem Clips, que era uma linguagem muito utilizada na década de 80 para a criação de sistemas especialistas. Então, como isso tem toda uma definição bem específica, né, da área de inteligência artificial, então o GES herdou o Clips e colocou algumas diretivas específicas para o mundo Java. Então, por exemplo, esse import e kernel ponto asterisco é um pacote, né, que ele importa para que eu consiga trabalhar com Clips, né? Então, aqui, esse def template, OPC server, OPC, são declarações que a gente está fazendo, né? Para declarar, né?
o OPC como sendo o protocolo de comunicação que a gente vai utilizar. A mesma coisa com a tag. E depois vem aqui a criação das regras do tipo C, então. Então, aqui, ó, bem simples, né? Isso aqui é uma diretiva em clipes. Def, definição, run, regra. Então, a definição do servidor de dados ligado, on. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma tag. Que tag que ele vai pegar? O nome da tag, né? É o data server. De onde é que ele vai pegar essa tag? Do servidor OPC. Então, ele vai pegar daqui, ó, vai ter o data server aqui, ó, tá vendo? Esse sujeito aqui, ó. Ele vai ler o valor 0, que é o valor que está aqui durante esse teste que a gente está fazendo aqui. O valor 0. Então, pega o nome da tag da memória que armazena o nome data server, tracinho data server. Pega o valor dele. Se esse valor for igual a 0, e é, né? Então, ele vai fazer uma assertiva. Então, isso aqui, ó, igual, maior, é o símbolo que descreve o fato da tomada de decisão. Então, se o label da tag é data server e o seu valor é 0, então fala que o data server on na usina, na unidade, né, UHCN. Aí ele vem aqui, ó, uma outra regra. Pode ser 0, pode ser 1, né? Se for 1, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o valor 1 e vai mandar uma série de mensagens. Então, esse print out é a forma como o Jazz, né, e o Clips se comunicava com a camada de aplicação, com o usuário final. Então, a gente vai dar um print out para uma variável. Essas variáveis, ó, GUI12, GUI22, GUI32, GUI14, são essas coisas que tem na minha interface gráfica. Ok? E, além disso, ele ainda manda e-mail para o programador. Tem aqui um grupo de programadores, né, que tem lá o e-mail cadastrado. Então, por exemplo, se eu vier aqui e mudar esse sujeito, né, ó como é que está rodando, e vamos mudar esse sujeito aqui. Mudei para 1. Aí, quem vai rodar agora é esse conjunto de regras aqui. Ok? Então, esse conjunto de regras, né, mudou, ó, a sinalização e vai ficar piscando uma série de coisas em amarelo. Tá vendo que está piscando amarelo aqui? Por que está piscando em amarelo? Porque eu mandei printar nessa interface do Digital Twin coisas em amarelo. Ok? Mandei aqui os códigos de falha, ó, tá vendo aqui, ó? G2002CD, G300003, são esses caras aqui, ó. Ok? Que está tudo offline. E mandei ainda um e-mail para o programador. Ok? Bem, aí vamos desativar isso aí para não ficar... Ah, e aqui nessa outra interface, né, que é o modo de simulação no visor de alarme, também aparece a mesma informação, né? Só que sem animação gráfica, né? Bem, desativei, aí demora uns 7, 8 segundos aí, ele volta ao normal, pronto, desativei aquilo lá. Bem, então, ó, tudo isso aqui são regras, tá? Essas regras iniciais, para ver se o sistema está online ou não, ligado ou não, e depois eu vou entrar nas regras das unidades geradoras hidráulicas, né? Aí tem muita regra, tá? Um punhado de regra. Aí eu vou seguir todas essas regras, vão implementar as camadas do modelo ISO-OSI. Então, aqui as camadas do modelo... Não, desculpe, ISO-OSI não, OSA-CBN, né? Esse aqui, né? Para não falar bobagem. Então, aqui, né, que eu mostrei aqui o sistema,
arquitetura, módulo do sensor, processamento de sinal, saúde, prognóstico, tomada de decisão, todas essas esses módulos aqui, essas camadas, são processadas nessas regras, ó, processamento de sinal, monitoramento de condição. Então, ele implementa um conjunto daqueles e diagnóstico. Então, ele agrupa nesses 3 conjuntos de regras aquelas funcionalidades do modelo OSA-CBN, tá bom? Então, aqui tem toda a descrição de como criar, né, que é basicamente daquela forma como eu falei para vocês, né? Mas, na realidade, um fato pode levar a outro fato, que leva a outro fato, que leva a um último fato. Então, na realidade, eu tenho todo um encadeamento, né, toda uma árvore de fatos, até chegar na tomada de decisão final. E, para finalizar, vamos colocar aqui a parte de regras fuzzy, com a parte de fusificação do sistema. Então, por exemplo, esse regras fuzzies, vamos baixar mais aqui, vamos pegar essas aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho aqui um conjunto de regras que foram criadas baseados em fuzzificação, em conjuntos fuzzy. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar o conjunto fuzzy, transformar o valor das grandezas, né, das tags, em valores de conjuntos fuzzy, né? Então, eu vou criar aqui uma série de conjuntos fuzzy, que são descritos aqui. Então, eu estou criando aqui, por exemplo, se o valor da tag de temperatura máxima no enrolamento do estator for maior ou igual a 120, eu vou gerar um trip. Então, qualquer valor acima de 120 gera um trip. Maior ou igual, né? Se for de 110 a 120, eu gero um alarme. Se for de 104 a 110, um alto. Se for de 95 a 104, um normal. Então, esses aqui são os 4 conjuntos fuzzy que eu defini. Aí, depois, para cada um desses conjuntos fuzzy, eu vou ter lá, né, o conjunto fuzzy, a anomalia e a tomada de decisão. Aí eu vou criando, né, todo um sistema de base de conhecimento baseado nesses conjuntos fuzzy. Então, inicialmente, eu pego a grandeza, fusifico, né, rodo a minha base de conhecimento fuzzy, que aí vai fazer uma fusão sensorial, vai misturar dados de temperatura, de ar, de óleo, de vibração, uma série de coisas, né? E vai mapear para um novo conjunto de tomada de decisão, que é o meu conjunto fuzzy. Então, o processamento baseado em fuzzy ele é muito poderoso, tá? Então, eu vou ter aqui, né, toda essa descrição que está sendo feita aqui é justamente, né, para que eu consiga chegar aqui no sistema de desenvolvimento, né, do meu sistema fuzzy. Então, eu começo a criar, né, pegar as tags, verificar se as tags estão dentro da faixa devida, e depois eu começo a fusificar esses valores, né? Então, eu vou criar aqui, né, a fusificação do meu conjunto fuzzy. Então, eu vou pegar cada um dos valores, ver a faixa, né? E para cada uma dessas faixas, eu vou criar agora conjuntos fuzzy. Então, aqui vão os conjuntos fuzzy que eu estou criando, né? Então, de 0 a 200 graus, né? De 0 a 600 graus, vazão. Então, eu vou criando uma série de conjuntos, ok? E depois eu crio uma base de conhecimento fuzzy, e à medida que todos esses conjuntos fuzzies, né, são processados através do procedimento de fusificação, eu vou chegar a uma tomada de decisão que não é mais baseado em C, então. Agora eu estou envolvendo conjuntos
com pertinência diferente, com probabilidade de ocorrência diferente. Então, aí eu crio, né, esses mapas de sistema fusificado e gero a minha tomada de decisão. Então, aqui depois eu faço toda essa tomada de decisão, né, e imprimo, né, em função do match da base de conhecimento que ocorreu com todas as possibilidades das regrinhas que estão sendo apresentadas aqui. Então, eu pego lá temperatura do enrolamento, temperatura de saída do ar, a vazão de água, potência reativa, tensão normal. Se tiver as três iniciais alto, a outra normal e as outras duas alto, então ele vai gerar aqui, né, uma nova tomada de decisão, que é esse módulo de falha G10113SR1, associado a esta fusão sensorial de dados fusificados dos sensores. Então, isso aqui é o mundo fuzzy, tá bom? Bem, então, como eu já estou estourando meu tempo aqui, então isso aqui é para dar a ideia de vocês, né? Como que a gente desenvolve sistemas de manutenção preditiva na visão de serviço como Digital Twin, usando aqui técnicas de inteligência artificial, rede de comunicação, protocolos de comunicação e modelos de referência como aquele OSA-CBN, né, para a gente fazer manutenção preditiva. Ok? Bem, então, era basicamente isso que eu queria apresentar hoje para vocês. Aí, antes de encerrar a aula, né, aí eu pergunto aí, principalmente para o Clériston e para a Mariane, se o trabalho de vocês conseguiram evoluir, né, na definição do escopo. A gente tem que definir essa semana, né, que foi o combinado, né? Conseguiu evoluir aí, Clériston? Professor, boa tarde. Sim. Eu entrei em contato com o diretor diretamente, né? Eu tentei por outras vias, só que a instituição é um pouco burocrático e ele me passou aqui o processo para eu entrar no sistema e ter acesso a toda a documentação que foi utilizada do projeto. Eu vou utilizar isso daí para poder tentar construir, né, essa primeira tentativa, tá? Se não der certo, né, se as informações não forem suficientes, porque eu não estou na cidade do campus, eu vou tentar pensar em outro projeto, no caso. Você tem que definir o mais rápido possível, né? Sim, Para que a sim. gente tenha tempo aí, também na 13ª aula, né? Ainda tem muita disciplina pela frente, mas a gente tem que definir o escopo, pelo menos, né? Ok, então, e Marianes aí conseguiu aí evoluir? Sim, eu eu realicé un planteamiento de una plataforma de un proyecto, de desenvolvimiento de un proyecto. Tá, mas está claro para você? Você pode apresentar na quarta-feira? Alô, tá ouvindo? Sim, Ok. estou oyendo. Ok, então fica combinado aí tanto o Clériston quanto a Marianes, aí evolui, né? Já que, enfim, quarta-feira a gente abre espaço aí no início da aula para vocês fazerem a apresentação de vocês da proposta de trabalho. Com relação à Ana e o João Vitor, né? Então espero que o João aí evolua no Digital Twin, né? Que eu disponibilizei aí para você em um WebGL, né? Da nossa máquina Mini 1000. Tranquilo? Tranquilo, professor. Eu vou dar uma olhada melhor depois e tentar colocar no Node-RED. Se não, eu vou tentar rodar um servidor Node.js à parte e fazer host, sei lá, no GitHub ou em qualquer outro lugar. Bem, é importante que você mexa aí, né? Tenha um primeiro contato para você já trazer alguma coisa na quarta-feira, né? Para ver qual o caminho que você vai seguir, né? Se você conseguir evoluir, seria importante.
E a Ana, né? Enfim, aí a Ana já sabe exatamente como vai ser seu desenvolvimento aí, Ana? Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu dei uma olhada, eu estava vendo, tem uma ferramenta no Watson que faz mapas auto-organizáveis, né, aqueles modelos. E aí, para mim, agora a questão vai ser como simular os dados e como modelar os dados para poder criar esses modelos, né? E transferir esses dados para lá, como utilizar no Node-RED, não sei. Enfim. É isso que eu quero definir agora. A questão de dados, né? A primeira abordagem que você pode tentar, né? A gente tentar fazer um contato direto lá com a SEB, né? Que atualmente mudou de controlador, né? Então, enfim, mas continua a mesma empresa, né? Com as mesmas pessoas provavelmente. Tentar fazer um contato, né? Eu vou ver se eu faço um contato preliminar para ver se existe um banco de dados, né? De consumo individualizado, um documento de referência, né? Que possa ajudá-la, né? Aí tendo como teve no caso da CAESB, né? Aí você pode gerar dados simulados, por exemplo, né? Já é uma coisa que você pode tentar criar, né? O seu dataset, né? Em cima de dados simulados, de dados não reais, aí povoa aí o banco de dados e vamos tentar trabalhar dentro desse contexto usando dados, né, simulados, né, já que nós não temos os dados reais. Ok? Ok. Eu vou mandar o e-mail para eles, né? Então, isso para todos, né? Assim como eu estou ajudando naquilo que eu posso os meus orientados aí, né? Tanto o João quanto a Ana, né? Então, o João já tem a interface WebGL dele. A Ana, eu vou fazer esse contato aqui para ver se a gente consegue essa informação da SEB. Né? Os demais têm que definir o tema para ver como eu posso ajudá-los, né? Porque sem a definição de tema, eu não consigo apoiá-los, né? Com relação a dados, se vão ser simulados, se vão ser reais. Enfim, então a gente tem que começar a definir efetivamente o tema para que seja possível construir esses serviços na nuvem, né? Tipo esse que eu mostrei hoje para vocês aí na visão de manutenção, né? E as várias funcionalidades, né, associadas ao serviço, né, monitoramento, simulação, otimização. Então, tudo isso a gente tem que prever na nossa proposta de desenvolvimento do nosso Digital Twin. Então, o seu Digital Twin vai ser de monitoramento, vai ser de otimização, vai ser de simulação. Então, para que você vai construir o seu Digital Twin? Ou vai ter todas essas dimensões? Então, é importante que a gente construa isso, né? Aí eu vou ajudá-los, né? Mas as informações têm que chegar, as escolhas que vocês estão fazendo, tem que ficar claro para mim, porque eu não conheço ainda o que tanto o Clércio, a Mariane, né? Querem fazer ou não, ok? Então tá, então fica aí como dever de casa, a gente se encontra na quarta-feira e vamos ver se a gente evoluir essas atividades, né? Já que agora eu acho que está ficando bem claro, né? O que é um Digital Twin, né? O que eu vou fazer com o Digital Twin? Qual o negócio que eu vou explorar no Digital Twin? Qual funcionalidade que eu vou explorar no Digital Twin? Então, isso é importante que fique bem claro qual é a dimensão que nós estamos, né, caminhando para ofertar o serviço na nuvem, né, que alguém vai utilizar, nuvem privada, né, ou uma nuvem pública, ou uma nuvem compartilhada, ou uma nuvem própria, né, como essas que eu fiz junto com a Eletronorte, né, enfim. Então, mas o conceito é o mesmo, né? Então, dentro desse contexto de internet das coisas industriais e criação de sistemas cyberfísicos, e para criá-los, utilizando aí um modelo de referência do Digital Twin, né, no eixo vertical, né, da arquitetura RAM 4.0. Ok? Bem, então é basicamente isso aí. Até quarta-feira, tá bom? Boa tarde a todos aí. Boa tarde, professor. Até quarta.
Boa tarde, professor.